irmão e irmã. Na mensagem de ontem, refletimos que o reino de Deus está ao nosso alcance. Isto significa que o reino de Deus não está além das nossas possibilidades. Infelizmente, muita gente e várias religiões confundem o reino de Deus com apenas definições teóricas, como conjunto de regras ou como coisa que deve acontecer só no futuro. Mas vamos ver no Evangelho de hoje, Marcos capítulo 1, versículos 21 ao 28, que o reino de Deus é, sobretudo, libertação. Portanto, para entrar para o reino de Deus, é preciso que aceitemos ser libertados. Porém, também, a libertação é um processo que vai acontecendo com a pessoa a vida toda. Todos os dias temos de ser libertados, e Cristo é o verdadeiro libertador. Nós não temos dúvidas de que, diante dos mistérios desta vida e diante da grandeza de Deus, nós somos tão pequenos e fracos. Nós, usando só os nossos recursos e capacidades pessoais, não damos conta de nos libertar. É Cristo quem nos liberta, pois Ele é o verdadeiro libertador. E através de Cristo, podemos e devemos alcançar este reino libertador. Precisamos ser constantemente libertados. Mas libertados de quê? Entre tantas coisas das quais precisamos e devemos ser libertados, uma das principais são as dominações. Somos pequenos e fracos, mas podemos contar com Jesus, que tem o poder de libertar os oprimidos. Mas para isto, devemos encarar bem de perto as diversas formas de dominações. Jesus tem o poder de libertar os que estão dominados e escravizados pelo poder do mal. Realmente, Jesus é o nosso libertador. É preciso que sejamos libertados, mas não vamos confundir libertação com ficar livre, pois podemos, por exemplo, ficar livres de uma pessoa e não nos libertar dela. Por outro lado, posso não ficar livre de uma doença, mas me libertar dela. Podemos constatar no Evangelho que o povo sabia que Jesus não se limitava a apenas explicar os profetas que vieram antes dele. O povo enxergava que Jesus se apresentava, também ele, como profeta, investido de um poder que lhe vinha de Deus. Jesus ensinava com autoridade e curava os doentes. O ensino de Jesus era verdadeiramente eficaz. Portanto, sabemos que Jesus é aquele que ensina. Mas além de ensinar o povo, podemos ver nos evangelhos os encontros de Jesus com o espírito maligno. Qual é a postura de Jesus diante da crença popular nos demônios? Sabemos quanto horror as doenças mentais e, sobretudo, a epilepsia causavam no homem primitivo, isto é, nas pessoas dos tempos antigos. O comportamento desses doentes dava a entender que estavam possessos. Dava a entender que tinha entrado neles outra pessoa, o espírito maligno. Por isso, a pessoa com doença mental ou epiléptico era considerada uma pessoa que perdeu a consagração, ou desconsagrada, que também pode ser chamada de ser execrável. Eles achavam que o espírito maligno tinha de ser afastado a golpes e com torturas de toda a espécie. É claro que os escritos dos evangelhos, inclusive a leitura de hoje,
não tem como objetivo explicar a existência ou a inexistência dos espíritos malignos. O objetivo da leitura é mostrar o comportamento de Jesus diante dessas situações, como que eram vistas e interpretadas pelos seus contemporâneos. Nos Evangelhos, tal como nos Atos dos Apóstolos, os demônios são afastados pelo poder de Deus e não por meios mágicos, e nem por exorcismos dirigidos a um espírito ou pelo recurso a meios materiais. Jesus tem o poder do reino de Deus e usa-o desde o princípio para evangelizar e para libertar o homem em todos os níveis. Jesus tem o poder de libertar o homem e a mulher, tanto a nível corporal e de todos os demais níveis que se possam haver dominações e opressões. Jesus libertava sem a preocupação de interpretar a situação parecida demoníaca, coisa que, aliás, era difícil. Por ser encarnado, Jesus era, além de Deus, ele era verdadeiro homem, contextualizado no seu tempo e na sua cultura. E para as pessoas do seu tempo, muitas situações que hoje sabemos pelos estudos e pela ciência que não tem nada a ver com demônios, não tem nada a ver com os espíritos malignos, para a cultura do tempo de Jesus, eram entendidas de outra forma. Para Marcos, Jesus é o Santo de Deus, cujas palavras têm poder divino e, por isso, renovam, transformam e refazem o homem em todas as suas dimensões. Agora vamos refletir sobre esta mensagem. Qual a parte desta mensagem que mais tocou em você? Para entrar para o reino de Deus, é preciso que aceitemos ser libertados. Porém, também a libertação é um processo que vai acontecendo com a pessoa a vida toda. Você acha que todos os dias você tem procurado a sua libertação? Mas você sozinho não consegue se libertar. Diante dos mistérios desta vida e diante da grandeza de Deus, nós somos tão pequenos e fracos. Você reconhece e aceita que você é pequeno e fraco diante dos mistérios da vida e diante dos mistérios de Deus? É Cristo quem nos liberta, pois Ele é o verdadeiro libertador. E se você olhar bem para a sua vida, você vai ver que Cristo já te libertou de muitas coisas, inclusive coisas que poderiam te prejudicar seriamente. Você consegue se lembrar de algumas dessas coisas? E uma das coisas que Jesus nos liberta é das dominações. Mas para isto, devemos encarar bem de perto as diversas formas de dominações. Jesus tem o poder de libertar os que estão sendo dominados e escravizados pelo poder do mal. Você consegue perceber a quantidade de coisas que chegam até você tentando de dominar e te oprimir?
Você costuma reagir diante dessas coisas? Sabemos quanto horror as doenças mentais e, sobretudo, a epilepsia causavam no homem primitivo, isto é, nas pessoas dos tempos antigos. Eles acreditavam que essas doenças eram como se fosse possessão de espíritos malignos. Mas hoje sabemos, pelos estudos e pela ciência, que essas coisas não têm nada a ver com demônios, não tem nada a ver com os espíritos malignos. Sabemos que essas coisas são doenças. Você compreendeu bem esta parte da mensagem? Porém, Jesus tem o poder de libertar o homem e a mulher, tanto a nível corporal e de todos os demais níveis que possa haver dominações e opressões. Será de qual coisa ou situação mais urgente que você está precisando deixar Jesus te libertar?